Comecei. Boa tarde, hoje a gente vai falar um pouco sobre o servidor DNS. Mas antes de falar sobre ele, precisamos falar sobre o servidor de rede, que é um software ou um computador com um sistema de computação centralizado, que fornece serviços de rede para uma rede chamada cliente. Agora vamos falar sobre o servidor DNS, Domain Name System, ou seja, sistema de nomes de domínios. Ele é um computador que contém um banco de dados que fornece IP público, ou seja, dispositivos acessíveis à internet e seus domínios. Bom, em relação ao funcionamento do servidor DNS, um ponto a se levar em consideração é o processo em busca de redirecionamento. O primeiro deles ele tem a ver com a procura do IP correspondente ao domínio digitado no navegador, e o segundo se refere ao redirecionamento do IP encontrado para o servidor, para o site solicitado que está hospedado. É interessante saber que existem 13 servidores principais DNS em todo o mundo, e eles são chamados de raiz. Sem eles não seria possível realizar a navegação na internet como é hoje, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a distribuição hierárquica desses servidores. Além dos servidores raiz que eu citei agora há pouco, há também os tipos de domínio de alto nível. Essa distribuição funciona da seguinte forma: o raiz ele está no topo da hierarquia e sua função é indicar o servidor de domínio de alto nível condizente ao pedido do usuário. E o tipo de domínio de alto nível ele vem logo abaixo, e sendo representado por servidores que abrigam sites sites com final gov, org.com.br. E o tipo de autoridade é o tipo de servidor DNS estabelecido para fins próprios. Exemplos de estabelecimentos que utilizam esse tipo de servidor são as universidades e as organizações, já que as mesmas procuram sistemas únicos para guardar os seus registros. É importante saber que os servidores raízes, eles conhecem todos os endereços de todos os outros tipos de servidores DNS de domínio alto, e é por isso que eles indicam de acordo com o pedido do usuário. Essa distribuição, né, essa árvore, ela foi criada com o intuito de prevenir que uma falha em um dos servidores pudesse afetar a conexão de rede. Apesar dessa complexidade, o funcionamento do servidor DNS ele se baseia em encontrar IPs solicitados e redirecioná-los aos servidores de hospedagem convergente. Os benefícios do DNS. O principal objetivo que ele traz é facilitar a navegação dos usuários. Quando ele está bem configurado, ele reduz o tempo para a identificação dos IPs e permite um acesso mais ágil. Como assim? Você vai entrar no Facebook, você precisa digitar um IP de 12 dígitos. Se não tivesse DNS, toda vez que você entrar, você teria que digitar esse IP que contém 12 dígitos. Já com o servidor DNS, só se ir lá no Google e escrever Facebook, que ele já automaticamente entra no Facebook. E isso torna a navegação mais amigável. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de servidores DNS. A gente tem o keyname. O keyname ele é específico para fornecer uma informação de um endereço para o outro. A gente tem um DNAME, que ele é um dispositivo específico para o mapeamento de DNS para outros domínios. A gente tem o LOCK, que ele é específico para mapeamento no mundo. E a gente tem o MX, que é específico para e-mails. Tem o A também, que são os registros mais comuns e circulam em domínios e subdomínios como site protocolado de IP, que é o caso do Facebook, citado aí agora, entre outras redes sociais. Tem o AAA, que executa a mesma função do A, mas no IP, na versão atual, que é o IPv6. Tem o AFSDB, que esse servidor faz os domínios para servidores de banco de dados, para ser utilizado em estratégias de TI. E tem o TXT, que é o registro de texto. Fornece informações textuais que podem ser utilizadas para acesso um texto arbitrário a um host, como informações de servidor, rede, etc. A importância do servidor de rede para o DNS. O servidor DNS, quando bem configurado, ele faz com que o seu tempo de configuração de domínio ao seu endereço IP correspondente diminua, fazendo que você conecte a sua rede Wi-Fi mais rápido. Duas características desse servidor
Existem vários tipos de servidor DNS, mas os principais são o Google Public DNS e o Open DNS. O Google Public DNS, ele é um pouco mais simples. Ele só tem a função de fazer a configuração de domínio ao seu endereço de IP. Já o OpenDNS, ele tem duas funções a mais, que é proteção parental e contra sites falsos. Então, gente, é isso aí. Por hoje é só, pessoal. E um beijo. Valeu. Tchau, obrigado. Obrigado.